de mais R ou de menos R vai ser dado pela intrínseca daquele meio onde essa onda se propaga. Então, a terminação do cabo, que foi localizada em Z igual a zero, ela tem um curto-circuito, então a gente colocou uma placa metálica no final do cabo. E, além disso, os condutores central e externo, quanto ao curto-circuito, são modelados como condutores perfeitos. Então, a gente sabe que na prática só existem bons condutores, mas dentro de um modelo de análise, nós vamos fazer ser o condutor perfeito, porque aí eu não preciso calcular os campos dentro do material condutor. Eu vou calcular só na região externa, porque eu sei que o campo eletromagnético no condutor perfeito ele vai ser nulo. Então, com base nisso, a gente consegue escrever, e vocês vão ver isso já logo no início de M12, que o campo elétrico, então, no interior do cabo, ele pode ser escrito dessa forma. Então, é um V0 sobre ln de B sobre A, 1 sobre ρ, E a menos JK0Z, mais A, E a mais JK0Z, isso na direção de ρ chapéu. Então, se a gente pegar aqui o desenho do cabo, né? Então, esse é o campo elétrico que se estabelece nessa região de ar. E é esse o campo elétrico que vai levar a mensagem, né? Que vai se propagar na onda eletromagnética. Lembrem-se que os condutores eles só vão dar condição de contorno para essa onda se propagar no ar. Geralmente, quando a gente olha para o circuito operando em DC ou em baixa frequência, a gente só olha para a corrente na parte metálica, né? A gente só olha para a corrente elétrica, que é a condição de contorno do campo. A gente não vê muito o campo eletromagnético. Quando a gente passa para alta frequência, então aí a mensagem, né, que eu vou transmitir, a energia que eu vou transmitir, ela vai na região do ar aqui. Nesse caso, poderia até ser o vácuo, não preciso do meio material para a propagação dessa onda. E aqui, se a gente olhar a forma dessa onda TM, eu vejo que tem uma parcela que indica uma propagação no sentido de mais E, né? Que é o E a menos JK0Z, e eu tenho uma outra parcela que é o E a mais JK0Z. Então, na verdade, dentro desse cabo, como a gente terminou num curto-circuito, então vai ter a formação de uma onda estacionária, da mesma maneira que a gente viu com a onda se propagando no espaço livre, né? De forma equivalente. A única diferença é que o campo elétrico ele é TM, né, dentro do cabo, mas ele não é um TM uniforme, que está de acordo com a nossa classificação, né? Por que ele não é TM uniforme? Porque ele vai variar com o raio no cabo coaxial. Então ele vai ter uma magnitude maior próximo do condutor central do cabo e vai ficar menor à medida que a gente chega na malha externa do cabo coaxial. Vocês, na verdade, vão ver no curso de M12 que sobre A1 sobre ρ, na verdade é a solução da equação de Laplace para coordenadas cilíndricas, quando eu tenho um potencial V0 no condutor central e um potencial zero no condutor externo. Porque se eu fosse alimentar, né, esse cabo coaxial, eu colocaria os terminais do gerador ligados ao condutor central e ao condutor externo. Então eu estabeleço uma tensão entre esses condutores. Então, o que vocês mostram lá em M12 é que eu tenho uma solução no campo elétrico que vai ser um gradiente de uma função potencial, assim como vocês faziam na eletrostática, e simplesmente a ela basta adicionar um termo de propagação da forma E a menos JK0Z ou E a mais JK0Z. Então, apesar de ter um elemento, que é um cabo coaxial, que vai operar, digamos, em 1 GHz, 2 GHz, ou seja, em alta frequência, a caracterização que eu fizer em DC dele, ela pode ser levada para alta frequência, bastando eu multiplicar por um termo de propagação como esse, um E a menos JK0Z. Mas isso precisava saber para fazer essa questão, né? Só estou contextualizando para vocês. Então, V0 e A são constantes complexas, né? Porque esse V0 aqui ele pode ter um módulo e uma fase, e esse A nós vamos calcular, né? Então, em princípio, eu disse que era uma constante complexa. O K0 é a constante de propagação no ar, né? Então, aí a gente tinha o primeiro item, né? Que pedia para encontrarmos essa constante A, que aparece aqui, e o campo magnético complexo associado a esse campo elétrico. Então, vamos olhar aqui. Então, a gente tem a expressão do campo elétrico, né? Então, veja, o que tem que acontecer com esse campo elétrico, né? Naquele contorno, ou seja, no curto-circuito?
A gente viu nas condições de contorno que quando eu tenho dois meios, né, o campo elétrico tangente à interface ele deve ser contínuo, independente dos dois meios que nós tenhamos. Se em particular eu tiver o condutor perfeito, eu sei que o campo eletromagnético no condutor perfeito é nulo. Então esse campo elétrico tangente vai ter que se anular, né? Então esse E, quando eu avaliar em Z igual a zero, que é a posição do curto-circuito, ele deve ser igual a zero, né? Então eu tenho o E de ρφ zero igual a zero. Então se a gente fizer isso, a gente chega no A igual a menos 1. Esse A, na verdade, é o coeficiente de reflexão naquela interface, né, ou na terminação do cabo, onde a gente colocou o curto-circuito. Se eu colocasse outras cargas ali, por exemplo, uma carga de 50 ohms, que representasse a impedância de entrada de uma antena, né, eu teria um coeficiente de reflexão que não seria igual a menos 1. Ele poderia ser complexo, inclusive, ter um módulo e uma fase. E aí a gente faria a abordagem desse problema como no da incidência normal, que é o que a gente vai tratar no problema 3 aqui do exame. Então, dessa maneira, a gente pode reescrever o campo elétrico, né, porque agora eu tenho aquele menos 1, então eu vou ficar, né, com essa exponencial de menos jk0z, com menos e a mais jk0z, isso vai ser um menos 2j seno de k0z. Né? E agora, para a gente encontrar o campo magnético, eu teria dois caminhos aqui. O mais simples, eu acho que é olhar esse campo elétrico, e eu sei que, como ele é uma solução de um campo harmônico no tempo, vai ter que satisfazer a lei de Faraday na forma fasorial complexa. Né? Então, está aqui. Então, a gente aplicaria, né, com o B igual a μ0h, porque eu tenho um meio simples, que é o ar, né? Então, dessa maneira, se eu fizer o rotacional em coordenadas cilíndricas, eu chego ao campo magnético. Então, a gente encontra essa expressão. Então, vai ser um campo magnético segundo φ, né? Que realmente é uma onda TM, então o campo elétrico está no ρ, a propagação se dá de uma parcela em Z, de outra parcela em menos E, e aí o campo magnético vai ficar em φ. Agora, por se tratar de uma onda TM, eu também poderia ter destacado as duas parcelas, né, de ondas progressivas, a que se propaga em menos E, a que se propaga em mais E, eu poderia aplicar aquela relação que a gente viu, né, que relaciona campo magnético e campo elétrico por meio da impedância intrínseca. Só que aí eu tenho que fazer aquela relação somente para cada onda progressiva. Eu não posso fazer para esse campo elétrico total. Até porque lá vocês se lembram, tem um N chapéu vetor campo elétrico. Então, esse N chapéu, ora ele vai ser mais E, quando eu tiver essa parcela, e quando eu tiver essa, ele vai ser menos E chapéu. Então, não teria como eu aplicar para esse campo como um todo naquela expressão. Ela só vale quando eu tenho uma onda progressiva, ou seja, ou é uma onda que se propaga em mais E, ou uma que se propaga em menos E. Para a onda estacionária, ou eu reescrevo a estacionária nas duas parcelas progressivas, né? Ou então eu aplico direto a lei de Faraday, como eu coloquei aqui na resolução. Tá? Então eu queria que isso ficasse bem entendido. Alguém ainda tem dúvida nisso, nesse comentário que eu fiz? E aí, pessoal, vocês me ouvem? Como que tá? Sim, acho que ninguém tem dúvida não, professor. Não, tranquilo, então eu vou passando. Então esse era o item A. Depois, no item B, então foi pedido para calcular o valor médio de energia armazenada no campo elétrico do cabo, numa região, né, limitada por menos L até zero. E também a potência complexa que flui através do plano Z igual a menos L. Então vamos fazer isso agora. Então, se a gente quer a energia média armazenada no campo elétrico, a gente tem que utilizar essa expressão que nós deduzimos lá no teorema de Poynting complexo. Então, veja, a energia média, um valor médio pensando numa variação temporal, né? De onde que é esse valor médio? Eu pegaria a energia instantânea, eu integro, né, durante um período e divido por esse período. Então, essa expressão fasorial, ela está associada a uma grandeza instantânea que eu tomei o valor médio. Tá?
Eu até deixei uma observação lá no Classroom, que na nossa última conversa alguém me perguntou, né, por que aparecia esse 4, então eu coloquei lá uma justificativa. Então, nós vamos colocar aqui, né, substituir o campo elétrico. Só um detalhe, foi algo curioso, assim, né, todo mundo, quando resolveu essa questão, colocou sempre V0 ao quadrado, né, obviamente, isso não demonstra erro nenhum, né, só chamar a atenção que, como o V0 ele pode ter uma amplitude fase, né, porque eu posso ter uma tensão complexa associada, então o ideal é trabalhar com o módulo, né, porque essa energia média aqui vai ser um número real. Então, se a gente fizer o cálculo, nós vamos chegar a essa expressão aqui para energia média. E aqui o que eu fiz, eu coloquei numa forma um pouco diferente, que eu quero só mostrar o que acontece com essa energia média, né? Então, olha só, eu escrevi em termos da sinc de 2K0L, porque na hora que você faz aquela integração, né, você tem o seno ao quadrado, você vai escrever em termos do cosseno, do arco duplo, e na hora que integrar vai aparecer um seno, né? Então, eu consigo colocar essa expressão na forma de sinc de um xi sobre xi, de seno de xi sobre xi, que é a sinc de xi. Não sei se vocês definiram assim no curso de sinais, o pessoal às vezes de telecomunicações gosta de definir como sendo seno de πxi sobre πxi, né? Na teoria de antenas, a gente define em geral como sendo só o seno do valor dividido por esse valor, que acaba sendo a função de Besso esférica de ordem zero, é equivalente, né? Daí essa função a gente pode pegar e olhar graficamente, né? Acho que vocês conseguem ver essa tela. Então ela tem esse comportamento oscilatório, né? Olha só. Ela tem o valor máximo, né? Quando eu colocar o argumento zero, e depois ela vai decrescendo, vai ficando oscilatória e vai diminuindo, né? À medida que a gente aumenta o valor de x, ela vai ficando com essa amplitude menor. Então, quando a gente vê a solução da energia média armazenada, né? Então, se a gente está próximo do curto, eu vou ter um comportamento mais oscilatório, né? Que vai ser dado por essa sinc. À medida que a gente vai se afastando do curto, a energia média vai aumentar, porque olha só, ela é diretamente proporcional ao L, né, ao volume, então, que eu vou pegar da minha cavidade. Mas esse valor ele vai ficando mais estável, ele oscila menos. Então, essa é a característica que a gente vai ter na estrutura que é terminada por um curto-circuito. Então, a gente pode interpretar dessa maneira essa energia média. E aí, outra coisa que foi pedida é o fluxo de potência que vai atravessar aquela entrada lá em Z igual a menos L. Então, para isso, né, nós vamos também, de novo, no teorema de Poynting complexo, pegar a potência complexa, né, que atravessa uma superfície. Então, eu vou ter que pegar agora o campo elétrico e o campo magnético calculados onde? No Z igual a menos L. Né? Não pode ser para qualquer Z, porque eu quero calcular numa certa parede esse fluxo, né, numa superfície. Então, eu tenho que fazer o Z igual a menos L, que foi colocado aqui. O N chapéu, nesse momento desse item, você poderia ter arbitrado mais Z chapéu ou menos Z chapéu. Eu não fiz nenhuma restrição quanto a isso. Mas se a gente for usar na igualdade do teorema de Poynting, aí só vai ser útil o quê? O menos Z chapéu, porque na hora que a gente aplica o teorema da divergência, o versor normal está para fora do volume, né? Então, o teorema de Poynting, ele se estabelece com o versor normal para fora. Então, aqui eu já escolhi o N chapéu Z para poder ficar para fora aqui do nosso volume. Aí eu já posso, no item C, aplicar direto o teorema de Poynting. Então, aqui basta fazer as operações, né? Nós vamos, então, chegar no nosso PS. Então, quando a gente olha a expressão do PS, a gente pode interpretar algumas coisas nela, né? A gente vê que ela tem também um comportamento que vai ser oscilatório. Se eu mudar esse L, né, à medida que eu variar esse plano, vai ter esse comportamento oscilatório. E ficou um número que imaginário puro. Eu tenho um menos J aqui. Né? Isso já era esperado, porque se eu olhar para o campo elétrico e para o campo magnético, olha só, eles estão em quadratura no tempo. Né? Olha, eu tenho um campo elétrico da forma J, 2V0 e uma função aqui, que não tem nenhum outro argumento. A única fase que pode aparecer em V0, mas que ela é comum, também aparece no campo magnético.
Então, olha só, se eu fizer o campo elétrico instantâneo e o campo magnético instantâneo, um vai ser seno no tempo e o outro vai ser cosseno no tempo. Então, a gente tem o circuito tanque, né? Então, só tem energia saindo do campo elétrico para o campo magnético e vice-versa. Então, eu vou ter um PS que vai ter que ser imaginário puro. Então, se eu encontrasse um PS real nesse caso, não ia fazer sentido. E aí nós vamos ver no item C por quê, né? E no item C era para a gente aplicar o teorema de Poynting para encontrar o valor médio da energia armazenada no campo magnético, né? E verificar o que acontece quando L for um múltiplo de lambda sobre 4, né? Que é equivalente ao π sobre 2k0. Então, olha só. Se a gente pegar a igualdade do teorema de Poynting, né, eu tenho que a potência de fonte dentro do volume, né, vai ser igual à potência complexa que atravessa as paredes do volume, né, a superfície do volume, mais a potência dissipada, né, então aí é a potência dissipada por condutividade, por perda de polarização ou perda de magnetização, mais a potência reativa, né, armazenada nos campos magnético e elétrico. Então, no nosso caso, o nosso volume, que a gente destacou lá no cabo coaxial, aquela região entre menos L e zero, ela é preenchida com ar. Então, o PD é igual a zero. Isso a gente não tem dúvida alguma, porque eu não vou ter nenhuma daquelas 3 modalidades de perda. Da mesma forma, eu não tenho nenhuma fonte lá dentro, não tenho uma densidade de corrente dentro do cabo. Então, nós vamos ter que zero vai ser igual a PS mais PR. Então, significa que o que vai atravessar as paredes daquele volume vai ser simplesmente o quê? Potência reativa. Então, eu ter encontrado um PS imaginário puro está de acordo com o teorema de Poynting complexo e com essa interpretação de potências que a gente faz. Tá? Então, ficar atento a isso. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente substitui os resultados que já tínhamos e sempre lembrando, né? O PS deveria ter sido calculado com o menos E chapéu. Ou, se eu calculasse com mais, eu trocava o sinal para aplicar o teorema de Poynting. E nas outras paredes, né, do volume, como a gente tem parede metálica, eu não vou ter fluxo de potência nelas. Então, a única que dá contribuição mesmo é essa em Z igual a menos L. Então, quando a gente faz isso, nós encontramos também, olha, uma expressão semelhante à do campo elétrico. Ela também vai ter uma variação diretamente proporcional ao L, né, ao comprimento daquele cabo coaxial terminado num curto, e ele tem um comportamento oscilatório, que é maior a oscilação próximo do curto e que vai diminuindo, né? Então, essa é a forma da energia média armazenada no campo magnético. E quando a gente faz os múltiplos de lambda sobre 4, aí a gente cessa o fluxo de potência complexa através da superfície e a gente iguala a energia do campo elétrico e do campo magnético. Então, se a gente pegar a estrutura que nós tínhamos na aula de incidência normal, vou pegar aqui, só para a gente olhar, né? Então, o que acontece? A gente tem um curto, né? Quando a gente anda lambda sobre 4, então, em termos de impedância, né, eu tenho uma impedância sintetizada aqui igual a zero no curto, né, que é a própria impedância intrínseca do meio 2. Aí o que vai acontecer? Essa impedância ela vai mudando, né, mas ela vai ser sempre imaginária pura nesse caso. Quando eu chegar no lambda sobre 4, eu sintetizo um aberto. A minha impedância ela vai se comportar como um aberto. Né? Eu não sei se vocês se recordam, eu falei, para você ter um aberto, ou seja, uma impedância tendendo a infinito, você não tem um elemento físico que sintetiza isso, né? Não basta abrir, por exemplo, um cabo coaxial, você não vai ter um aberto elétrico do ponto de vista de impedância. Então a gente sintetiza o quê? Se deslocando lambda sobre 4 de um curto. Então toda vez que eu tiver no nulo aqui do campo elétrico, né, da envoltória da onda estacionária, ou no máximo, sempre eu vou ter o equilíbrio de energia do campo elétrico e do campo magnético. Então, nunca vai ter potência reativa atravessando a superfície. Só na hora que eu estou nas situações intermediárias é que isso acontece. Então, essa é a interpretação física que a gente tira daquele problema. E aí vocês vão ver em M12 que a colocação, né, de você usar aquele plano a cada lambda sobre 4 vai formar um elemento
que a gente chama de cavidade ressonante, em que a gente consegue sintonizar uma frequência, que foi o que o professor falou lá no problema prático 2, daquele dispositivo GAN, né, que gerava as microondas. Ele tem uma cavidade que garante que a frequência fique bem sintonizada. Então, o princípio de funcionamento da cavidade é isso que foi abordado nesse problema. Mas aí vocês vão entender em mais detalhes no próximo curso. O que vocês devem levar aqui de M11 é exatamente esse comportamento que a gente tira do teorema de Poynting complexo. Tá? Então, com isso, nós terminamos esse item. E depois eu vou seguindo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade, interrompa, tá? E no último item foi feito o seguinte: a gente parou de modelar o curto-circuito como um condutor perfeito e deu a ele uma condutividade finita, né, elevada, mas finita. E a gente queria calcular, então, a potência dissipada nessa placa. Então, nós temos um bom condutor, né? Para calcular a potência dissipada no bom condutor, esse resultado, esse eu tenho certeza que vocês começam a usar logo na primeira aula lá de M12. Você tem que usar o resultado que a gente derivou no efeito pelicular, ou seja, aquele método prático para o cálculo de potência dissipada. Então, essa seria a expressão, e o campo magnético que aparece aqui, ele é aquele que é produzido quando eu considero o meio, né, do condutor com condutividade infinita, ou seja, um condutor perfeito. Então, isso a gente já tinha calculado no item A, bastava fazer o Z igual a zero. Então, eu vou pegar o H, que é tangente, né, ele já era o H só segundo Phi chapéu, ele seria tangente, não tem componente em Z, só tem componente em Phi, então ele já é tangente ao curto. Então, bastava integrar, né? Então, a gente faz aquela operação e chega na potência média dissipada. Um ponto importante aqui, eu acabei me esquecendo na hora do cálculo do volume, o que às vezes acaba acontecendo é que fica sempre uma dúvida no elemento de área, no elemento de volume, né? Antes de fazer a integral, cheque se a dimensão do elemento está certa, né? Então, por exemplo, aqui dimensionalmente, o nosso elemento de área, né, é um ρ de φ. Então, dimensionalmente é metro quadrado, se eu fosse pensar no sistema internacional, né? Então, dimensionalmente está certo esse elemento, né? O que eu vi acontecer é esquecer, às vezes, esse ρ aqui, ou mesmo no elemento de volume, né? Que é o ρ de φ de z. Então, geralmente, a gente sempre usa esse artifício, checa se a dimensão está certa, para garantir, né, que não tem nenhum problema assim de cara no elemento que você está usando para fazer a integração. E antes de passar para o exercício 2, né, só olhando essa expressão aqui, né, veja, se você então aumentar o valor de V0, que eu já estou adiantando e dizendo para vocês que é o valor da tensão, né, que eu aplico, é a amplitude da tensão, né, que eu aplico entre o condutor interno e externo do cabo, eu vou aumentar a potência dissipada. Tá? Por outro lado, se eu começar a aumentar, fixo o raio do condutor interno e aumento o raio do condutor externo, aí esse logaritmo ele vai aumentar, a potência vai cair, né? Então, se eu aumentar a área daquele cabo, né, aumentar a dimensão daquele cabo, vai cair. E se fosse uma densidade de potência incidente constante, é estranho, né? Porque se você fosse pensar numa onda uniforme, né, TM mais uniforme, você fala, veja, se eu aumentar a área e a densidade de potência incidente for constante, era para aumentar a potência dissipada. Mas não é o caso aqui, porque a gente viu que essa onda TM ela é não uniforme, ou seja, o campo ele vai variar com 1 sobre ρ. Então, ao aumentar aquela área, eu acabo caindo com a densidade de potência incidente no cabo. Tá? Então, era isso que foi cobrado no exercício 1. Vocês têm alguma observação, alguma coisa nessa questão a ser feito? Acredito que não. Então, vamos passar para o problema 2. Então, no problema 2, nós temos o campo elétrico complexo, né, de uma onda plana e uniforme que se propagava num meio dielétrico ilimitado, que não tinha fontes, mas tinha perdas. Não sei qual é a origem dessa perda, né? Se era uma perda por condução ou por polarização. Por magnetização não podia ser porque era um meio dielétrico. Então isso daí já eu eliminava. Mas
se era uma combinação de condução com polarização ou somente uma delas, isso não foi informado para a gente. Então, nós temos a expressão do campo. Então, eu tenho uma amplitude de campo elétrico na direção de x, uma amplitude na direção de y, e eu tenho um termo de propagação, e pelo fato de ter perdas, né, é uma onda plana e uniforme, então eu tenho um vetor alfa, né, um vetor de atenuação paralelo a um vetor de fase, né, que estão na direção de menos e chapéu. Então essa onda, olha só, ela se propaga segundo menos z. E aí, se a gente assumir que a permissividade tem parte real 4, então eu pego a permissividade complexa, equivalente e relativa, né, ela é igual a 4. A gente quer, no item A, encontrar o valor instantâneo do campo elétrico, né, depois calcular o valor médio do vetor de Poynting, depois o vetor de propagação e a tangente de perdas, depois a velocidade de fase, o comprimento de onda, que são medidos por uma ponta de prova que pode se deslocar somente nessa reta, z igual a y. Então, como a direção de propagação é segundo o eixo z, então esse comprimento de onda e essa velocidade de fase estão sendo medidas fora da direção de propagação. Então, a gente tem que levar isso em conta. E, por fim, a polarização da onda, o sentido de polarização e a razão axial, se esses dois últimos itens, né, fizerem sentido para essa onda eletromagnética. Então vamos lá. A gente pode reescrever, né, aqueles números complexos, né, que estão na forma retangular, passar para a forma polar. Então faça isso, né, de uma maneira simples. E aí a gente vai ter que determinar o campo elétrico instantâneo. Mas antes, né, eu já sei, né, para grandeza instantânea basta fazer o quê? Multiplicar por E a J ômega T e extrair a parte real. Então a gente precisa achar quem é esse ômega, né? E isso foi algo bem curioso. Acho que só teve uma pessoa que calculou o ômega e colocou no item A. A maioria calculou só lá no item C, que era onde tinha necessidade mesmo de determinar, né? E deixou só indicado como ômega. Mas a gente coloca de forma geral E a J ômega T, mas se eu tiver condições de calcular esse ômega, eu calculo, né? É o que nós vamos fazer aqui. A gente vai pegar aquela parametrização da equação de onda do meio com perdas, né? Então é gama ao quadrado, que é um alfa mais j beta ao quadrado, nós conhecemos, vai ser igual ao menos ômega ao quadrado μ0, epsilon r epsilon 0, 1 menos j tangente de perdas. O epsilon r a gente conhece, né? μ0, e nós então aqui dessa equação já vamos encontrar a tangente de perdas e o ômega, vão ser as duas incógnitas, né? Porque a gente vai igualar a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, dado que o alfa e beta, né, tem esses valores, então nós encontramos que o ômega é de 3/10⁸ radianos por segundo. Então, isso nos leva ao campo elétrico instantâneo dessa onda. Então, está aqui, né? Essa é a expressão. Então, ele vai ter essa componente na direção de x, a componente na direção de y. E, mais uma vez, eu vou enfatizar, né, pessoal? Valor instantâneo nunca pode ser uma grandeza complexa. Complexo é o fasor. Se eu calcular um campo elétrico instantâneo, um campo magnético, uma tensão, uma corrente, sempre devem ser números reais, porque é o que eu efetivamente vou medir, né? A grandeza instantânea. O fasor é só um recurso matemático para eu não ter que ficar trabalhando com a função trigonométrica no tempo, para não trabalhar com seno, cosseno. Professor? Sim? Eu fiquei com uma dúvida nesse momento aí, nessa parte da prova, se Sim. eu multiplicava por E elevado a J ômega T ou menos J ômega T. Eu me confundi por causa de processamento de sinais, etc. Tá. Então, veja, quando nós fizemos a nossa convenção, né, lá no início do curso, nós adotamos a dependência temporal E elevado a J ômega T. Né? Tanto que para a gente, quando eu olho lá, como aqui nesse exercício mesmo, né? Vamos pegar aqui no enunciado. Então, quando eu olho essa dependência da exponencial, né? Para mim, o fato de ter um sinal positivo aqui indica que essa onda se propaga o quê? No sentido negativo de Z. E se eu tivesse um sinal de menos, ela se propagaria no sentido positivo de Z. Então, essa interpretação que a gente tem é porque eu usei como convenção... Eu tinha falado o contrário? Tipo, se estava em J positivo, na primeira questão tinha
Tinha a Aqui, constantinha olha. lá, etc. Tinha um fator Essa negativo e daqui. um fator positivo. Isso, Isso. Aí, Isso. tipo, o menos J não indica um deslocamento no sentido negativo, dizer? Não, não, não. Não, não. E a menos Ah, JK0Z ela vai se propagar no sentido positivo de Z. ah, E essa daqui obrigado. vai ser no sentido negativo de Z, tá? Matou. Obrigado. Tá? Se eu falei o contrário, eu falei errado, tá? Porque a Não, nossa foi eu que convenção. me confundi mesmo. Tá? Obrigado. Então, e aí você pega falando, então, o que acontece? Isso é uma convenção, não é que tem certo e errado, tá? Quando você, eu não sei como outro professor trabalhou, ensinar, geralmente o pessoal de física, quando vai trabalhar com Tô formado mecânica quântica, no né? Rio. Para resolver equação de onda lá, equação de Schrödinger, né? Eles costumam usar E a menos J ômega T como convenção. Isso. Quando você pega trabalho na parte de engenharia, né, aí geralmente o pessoal usa mais o EAJ ômega T. Então aí você tem que ver qual foi a convenção usada para escrever sua grandeza complexa. Então eu te dei essa grandeza complexa. Por trás dela existe uma convenção, tá? Então tá jóia. Então fizemos isso. Então, só fechando, né, pessoal? Sempre que for colocar um valor instantâneo, por favor, confira para ver se ele não tem um I ou um J no meio da história. Ele tem que ser uma grandeza puramente real, ele não pode ter nada imaginário, tá? Porque isso daqui é o que eu meço. E depois, no item B, era para a gente calcular o valor médio do vetor de Poynting instantâneo, né? Também eu tenho uma grandeza instantânea, vou integrar, né, num período e vou dividir por esse período, vou achar um valor médio dela, que é efetivamente o que se mede, né? Uma potência média, um valor médio de um vetor de Poynting, isso é o que nós vamos medir no instrumento, né? Aquela potência, por exemplo, que vocês viram no problema prático 2, que foi medido com o analisador de espectro, né, e que estava tabelado para vocês, aquela potência é uma potência média, né, que foi medida pelo equipamento. Então, aqui, poderia ter usado direto a forma de cálculo que nós vimos do teorema de Poynting complexo, né, meio de real de E vetor H complexo conjugado. Qual que é o inconveniente de se fazer o cálculo dessa forma? Que aí eu vou ter que calcular o campo magnético da onda, que aí vai dar um pouco de trabalho, porque eu tenho componente em x e y, né? E o meio tem perdas. Então a conta fica um pouquinho chata. E depois ainda vou ter que fazer o produto vetorial, né? Do E com esse H que eu calculei. Então, a parte você vai demandar muito tempo para fazer a conta. Como aqui é uma onda plana progressiva, uma que se propaga só no sentido de menos e, nesse caso, a gente pode usar o resultado já, que é a simplificação, né, do meio de real de E vetor H complexo conjugado para a onda plana. E aí ficaria com pouca conta, né? Calcular o módulo do E quadrado, o real do 1 sobre a impedância intrínseca do meio, né? A impedância intrínseca a gente calcula aqui, já temos o gama, então, rapidamente a gente chega nessa expressão. E aí veja que o valor médio do vetor de Poynting é um vetor, né? É um vetor, então, observar, né? Tem vetor desse lado, tem que ter versor aqui, né? Não pode ser vetor igual a um escalar. E o sentido desse vetor, né, do fluxo de potência, como é uma onda se propagando no meio simples, né? Então, a direção de propagação é a mesma direção do fluxo de energia. Então, tem que ser negativo aqui para indicar essa propagação em menos e. Depois, tínhamos que encontrar o vetor gama, né? Aí era simples, né? Por ser uma onda plana e uniforme, a gente pegava o alfa, o beta, só lembrar do sinal negativo aqui. E também uma coisa, pessoal, eu noto bastante nas avaliações de vocês, não só no exame, né? Quando vocês calculam grandezas que são vetoriais, vocês não têm o hábito de colocar unidade, né? Tem que colocar unidade também, né? No caso do gama, ó, a dimensão é 1 sobre metro, né? Aqui também é 1 watt por metro quadrado. É bastante comum vir só a grandeza calculada, mas sem indicar a unidade, tá? Então, atenção a esse ponto. E aqui, para calcular a tangente de perdas, a gente continuava, né, naquela parametrização, era só fazer a igualdade da parte imaginária, chegava numa tangente de perdas elétricas de 0,1. Na sequência, nós fizemos o cálculo do vetor, então, de fase, para encontrar a velocidade de fase e velocidade e o comprimento de onda, né, na direção da reta. Então, eu tenho que achar o ângulo, né, dessa reta z igual a y com o eixo z. Então, nesse caso aqui é simples, é 45 graus, né? Então, eu encontrava, dado que o beta era 2, eu ia encontrar o beta nessa direção. E a partir dele, então, a gente chegava na velocidade de fase
e no comprimento de onda, né, que eram diferentes daqueles na direção de propagação. Na verdade, eram maiores, né, tanto a velocidade de fase quanto o comprimento de onda. Lembrar que comprimento de onda, né, se a gente pegar aquela frequência da onda, né, angular lá de 3,10 radianos por segundo, e se eu fizer o cálculo no meio sem perdas, eu vou ter um lambda diferente, né? Então, lembrar, né, o comprimento de onda, assim como a velocidade de fase, ele vai enxergar as perdas que o meio apresenta, tá certo? Então, se o meio tem perdas, eu tenho que calcular levando em conta a existência delas. Se for de baixas perdas, o meio aí eu posso aproximar, né, como a gente viu em aula. E por último, né, no item E, ele perguntava a polarização da onda. Então, a gente inicialmente vê, por exemplo, a diferença de fase, né, da componente Y com a componente X. Então, a componente X ela tinha uma fase de π sobre 6 e a componente Y de menos π sobre 6. Então, se a gente fizesse a conta, essa diferença ia dar menos π sobre 3, né? Ou seja, a componente X está adiantada, né, 60 graus em relação à componente Y. Então, eu sei, dada a regra da rotação que nós vimos, né, a componente adiantada gira no sentido da atrasada. Então, a gente ia ter um giro de x para y. Como essa diferença de fase não era nem 0, nem 180 e nem 90 graus, então a gente só tinha a opção dessa onda ter polarização elíptica. Lembra na classificação? Se fosse linear, ia ter que ter ômega 0 ou π. Não é o caso. Para ser circularmente polarizado, o ômega tem que ser mais ou menos π sobre 2, e além disso, a amplitude das componentes tem que ser igual. E se não caísse nessas duas, ela ia ser, então, elipticamente polarizada, que é o que aconteceu aqui. E aí, como essa onda se propaga no sentido de menos E, então isso é importante, né? Para eu dizer se é a esquerda ou a direita, eu tenho que saber em que sentido ela se propaga. Por quê? Porque a nossa classificação é sempre do ponto de vista do observador que vê a onda se afastando dele. Então, o observador que vê a onda se afastando vai vê-la girando para a esquerda. Então, ela vai ser elipticamente polarizada à esquerda. E, por fim, a gente tinha que fazer o cálculo da razão axial. Se a diferença de fase fosse de mais ou menos 90 graus, então aí os eixos da elipse estariam coincidentes com os eixos do sistema de coordenadas. Mas aqui não aconteceu, então essa elipse ela está inclinada. Então, se ela está inclinada, a razão axial não é a amplitude da componente x pela amplitude da componente y, ou vice-versa. A gente tem que encontrar, né, quem é a razão axial, ou seja, o semi-eixo maior pelo semi-eixo menor. A gente tinha, né, um conjunto de equações que eu apresentei em aula, como a prova era com consulta, aquele conjunto de equações era para ser usado, que aí, olha só, com 3 continhas a gente chegava em quem era a razão axial. Agora, se a gente não tivesse consulta, a gente podia calcular o módulo do campo instantâneo, e aí a gente derivava no tempo para encontrar os instantes em que esse módulo ia ser máximo e mínimo, ou seja, quando o vetor campo elétrico é alinhado com o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. E aí eu faço a determinação da razão axial, do ângulo de inclinação, sem ter necessidade de usar essas expressões que foram apresentadas na aula. Eu coloquei aqui só a animação dessa elipse, né, só para a gente ver. Então, tá vendo? Pegando no plano Z igual a 0, né, eu tenho aqui ó, o eixo X, eixo Y. Então, veja que a nossa elipse de polarização ela está realmente inclinada devido àquele ômega igual a menos π sobre 3. Né? E se a gente olha aqui para a propagação em menos E, olha só, a componente gira do eixo X para o eixo Y, né? A componente adiantada para a atrasada. Então, ela gira para isso. Se afastando da gente. Do ponto de vista da nossa classificação, olha só, a razão axial em dB, né? Lembram-se 20 log, né? Desse 1,92, porque é uma razão de campos esse 1,92, né? Não é uma razão de potências. Então, para encontrar a razão axial, eu faço 20 log. Vou achar 5,7 dB, que é próximo do 6 dB que nós vamos olhar lá no último exercício, né? Para ver qual é o fator de descasamento de polarização que ele gera, tá?
Nessa questão de onda plana, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, pessoal? Bom, sem manifestações, então eu vou passar para o 3. Então, no problema 3, a gente tinha um problema de 2 meios, né, com incidência normal. Então, era ar e um dielétrico. Então, a gente tinha uma onda plana uniforme, que era linearmente polarizada segundo y, e ela se propagava no ar, e incidia, né, como eu falei, perpendicularmente na superfície do bloco dielétrico, que é feito de material dielétrico sem perdas, né, então, a situação sem perdas, como foi mostrado no esquema. Aí nós fizemos algumas medidas com uma ponta de prova coaxial, e nós verificamos que a distância entre dois máximos consecutivos da envoltória do campo elétrico é de 50 milímetros, e que o módulo do coeficiente de reflexão vale meio. Então, isso foi feita uma medida. Tá? Então, vou parar um pouquinho para mostrar para vocês como é que daria para efetuar essa medida. Então, a gente vai vir aqui. Eu vou pôr aqui para apresentar para vocês. Então, essa figura é conhecida de vocês, né? Que é do problema prático 2. Né? Então, se a gente fosse pensar aqui, o meio 2, no caso do problema prático de vocês, era um meio bom condutor, ou, na nossa idealização, um condutor perfeito. E o meio 1 seria o ar, né? E a gente tem uma ponta de prova que pode se deslocar no ar. Então, no caso, em vez de ter essa placa metálica, é como se eu trocasse por um bloco de material dielétrico, no caso desse problema que a gente vai resolver agora. Então, só para dar um zoom aqui, né? O que é essa ponta de prova coaxial, né, que a gente menciona? Nada mais é do que um conector, né, coaxial, é que nem um cabo coaxial, ele tem um condutor central, aqui nesse caso um dielétrico, que é um material plástico, e tem uma malha externa. Tá? É um condutor, é um conector coaxial, né? É assim que a gente, inclusive, o chama. E aí ele vai ficar central dele para fora do cabo. Eu vou ficar só com essa parte metálica aqui. Então, o que vai acontecer, né? Quando essa parte metálica ela estiver imersa no campo eletromagnético, que foi produzido por uma fonte, no nosso caso lá tinha o dispositivo GAN que estava ligado numa corneta. Então era onda irradiada pela corneta. Então você imagina, isso daqui é um metal, né? Vou colocar um metal na presença de um campo eletromagnético. Então a gente sabe que vai ter que induzir uma corrente nessa parte aqui externa, né, nesse condutor central, né, na parede externa dele, vai ter que induzir uma corrente que produza um campo elétrico tal que o resultado do campo que tem no meio, mais esse campo induzido aqui, a parte tangente seja zero, né, por condição de contorno. Então, quando eu colocar essa ponta de prova, eu vou induzir uma densidade de corrente nela. E eu vou começar também a ter fluxo, então, de potência por esse cabo, né? E eu vou disponibilizar isso para o receptor que eu colocar no conector. Tá certo? No experimento de vocês colocaram esse conector ligado direto a um analisador de espectro, né? Que é um dispositivo que consegue fazer uma medida em alta frequência. Lá vocês fizeram em 8,5 GB. Mas aquele dispositivo lá que nós usamos, que é o que tem no laboratório, aquele analisador de espectro portátil, ele é um equipamento caro, né? Aquele lá em particular, acho que hoje ele deve estar na faixa de uns $20 mil, aquele equipamento. Então, do ponto de vista de usar numa empresa, você não compra muitos daquele, né? Porque é um equipamento caro. Então, se você consegue fazer medida utilizando uma forma alternativa, é mais interessante. Então, a gente consegue fazer essa medida, vocês vão fazer isso em M12, utilizando um cristal detetor. Ou seja, vocês vão colocar um retificador que funciona para alta frequência. Vocês viram o circuito retificador lá para baixa frequência, né, com o diodo retificador. Aqui eu tenho um diodo diferente, que é um diodo de barreira, que ele opera em alta frequência. Então, em particular, nesse caso, esse daqui opera de 10 MHz, olha só, até 12,4 GHz. Então, qual que é o princípio de funcionamento dele? Eu coloco o sinal em alta frequência e ele retifica o sinal, ele vai deixar a tensão DC aparecer aqui nos terminais de saída. E essa tensão DC ela vai ser diretamente proporcional à potência de entrada em dB. Então, quando eu
deslocar essa ponta de prova nesse meio, eu consigo fazer uma leitura de tensão num osciloscópio, num voltímetro, e aí eu consigo levantar o perfil da onda estacionária. Então eu vejo, por exemplo, onde tem máximos, onde tem mínimos, e eu consigo até achar a relação dessa tensão máxima e dessa tensão mínima. Então aqueles dados que eu dei para vocês seria fazendo isso, né? Fazendo uma excursão dessa ponta de prova, eu vejo na leitura do osciloscópio, opa, passei por um ponto de máximo, agora passei pelo próximo, então eu tenho 2 máximos consecutivos da onda estacionária. Eu poderia até ver o nível de tensão máximo e mínimo, que foi a partir deles que eu tirei aquele módulo do coeficiente de reflexão, a gente vai ver na sequência. Então esse é o aparato que a gente consegue usar experimental para fazer aquela medida. E note que tem um ponto interessante, porque a gente faz uma medida de comprimento de onda, que foi algo que eu defini pensando só na fase da onda eletromagnética, né? Mas pelo fato de eu produzir uma onda estacionária, eu consigo tirar a informação de comprimento de onda da amplitude. Então eu faço uma medida indireta, né, de comprimento de onda. Porque o comprimento de onda está na definição que a gente fez, é associado à fase. Mas não, a gente faz com a medida da amplitude. E a gente aqui consegue utilizar esse cristal detetor para retificar, e aí eu uso o equipamento de baixa frequência para fazer isso, que é o osciloscópio, o voltímetro. Então eu consigo ter um fenômeno, como eu falei, acontecendo aqui desse lado em gigahertz, e eu faço uma medida retificada desse sinal. Não é muito diferente daquele detetor do problema prático 1, só que aquele era um detetor óptico, né, que o professor colocou para vocês na primeira atividade. Você tinha uma potência incidente, né, no detetor, e na saída você fez uma medida de tensão, né, que era proporcional àquela potência. Então a gente poderia dizer que esse cristal detetor é o equivalente daquele sensor que ele colocou lá, só que lá a resposta é para frequência óptica, e esse daqui é até as dezenas de gigahertz. Tá? Esse cristal detetor, ele, o tamanho aqui talvez vocês não tenham ideia, ele deve ter uns 5 centímetros de comprimento, por 1,5 centímetro, 2 de diâmetro. Tá? É bem pequeno, ele não é caro, né? Ele é um componente barato. A gente tem lá no nosso laboratório, quem tiver interesse em ver, vocês vão usar, né, no laboratório de 12, vocês vão se deparar com ele. Aí vocês podem se lembrar desse aparato. Só aqui, por curiosidade, vocês podem olhar aqui, ó, no datasheet dele, ele coloca, tá vendo? Ó, potência de entrada versus tensão de saída. Então veja aqui, se a potência começar a ficar muito elevada, né, e aí nesse caso não é muito não, né, está abaixo da nossa referência, do 0 dBm, que é o 1 miliwatt. Aí ele passa a não responder mais de forma linear. Então aquela resposta que eu coloquei KPI em dBm deixa de ser válida. Então a gente tem que ter esse controle do nível de potência de entrada para trabalhar no regime linear de resposta do cristal detetor. Muito bem. Então, nós tínhamos no primeiro item que encontrar a frequência, dado que a gente tinha medido 50 milímetros, e encontrar o εr do dielétrico, dado que o módulo de gama era meio. Então, vamos só olhar uma figura também que foi apresentada em aula. Né? Aqui. Então, lembram-se, quando a gente pegou a onda estacionária, a envoltória dela, né, a distância entre 2 máximos ou 2 mínimos consecutivos era igual a meio comprimento de onda, né, porque vem dessa função aqui, ó. E os valores máximo e mínimo são dados por essa função. Então, quando eu faço a razão de máximo e mínimo, na verdade eu consigo tirar o módulo do coeficiente de reflexão. Então, por isso que eu chamei a atenção para vocês, que aquele experimento eu consigo, de forma bastante rápida, tirar o módulo de gama e tirar qual é o comprimento de onda. Um detalhe, né? Por que é só o módulo? Porque eu tenho que ter uma informação inicial, né, de onde parte, se parte de um valor mínimo ou máximo na interface com o dielétrico. No nosso caso, a gente já sabia que tinha que partir do valor negativo, né, porque a impedância intrínseca do dielétrico ela é o eta zero dividido por raiz de εr. Então, o εr com dielétrico é maior do que 1. Então, o nosso gama, na verdade, era menos meio. Né? O módulo é meio, mas ele é menos meio. Então, tá aqui, olha só. Então, tinha que ser menos meio, né? Porque, olha, o eta é menor do que eta zero e o εr é maior do que 1.
Então, se fizermos uma conta, chegaríamos em um epsilon R9, e a frequência é uma frequência de 3 GB. Então, uma frequência aí no centro da banda S, que é aquela que se estende de 2 até 4 GB. Depois, no item B, nós queríamos calcular a maior e a menor impedância puramente real, né? Tinha que ser puramente real, que podia ser sintetizada nesse meio de ar, né? E veja, para eu sintetizar a impedância que seja diferente da impedância intrínseca, eu tenho que produzir uma onda estacionária. Se eu não tiver onda estacionária, eu não produzo nenhuma impedância diferente. Então, a gente tinha que fazer isso aqui, né? Então, eu já tinha onda estacionária, só nós encontrarmos. Aí eu vi que a maioria do pessoal resolveu usando aquela expressão lá da impedância com a tangente, né? Mas a ideia aqui era fazer poucas contas, né? Você poderia olhar o lugar geométrico do gama, né? Então, lembram, se a gente partiu de onde? De um gama igual a menos meio, né? O módulo é meio. E a gente foi em direção o quê? A entrar no meio 1, em direção à fonte, né? Que produziu aquela onda incidente. Então, a gente girou no sentido horário do plano complexo. Então, olha só, a gente sai daqui, quando que a impedância fica real de novo? Quando o gama fica real de novo, né? Porque a relação é essa, entre a impedância e o coeficiente de reflexão. Então, a gente já tirava direto aqui, né? Que o Z real máximo ia ser 3 eta zero. E o mínimo ia ser o eta zero sobre 3, né? Que era justamente este ponto aqui. E a localização, veja, cada volta que a gente dá é meio comprimento de onda, que é o período da função gama. Então, se a gente deu meia volta, a gente andou lambda 0 sobre 4. Então, dessa maneira, a gente consegue os valores e a localização dos dois planos. Dos planos em que vai ter impedância máxima, real, e do plano em que vai ter impedância mínima. Tá? Quando vocês forem fazer isso na linha de transmissão em M12, vocês vão ter a situação de partir de um ponto que não seja do eixo real, né? Aqui em M11, a gente sempre partiu do eixo real, porque era sempre um meio sem perdas, né? O meio 2. Mas se eu tiver perdas, eu posso partir de um ponto aqui. Mas o raciocínio para analisar a onda estacionária é o mesmo, desde que o meio onde tem a onda estacionária seja sem perdas, porque aí o lugar geométrico continua sendo uma circunferência. Tá ok? Tem alguma dúvida nesse item? Porque esse daqui eu vi que foi o que o pessoal mais se enrolou para fazer. Então, eu acredito que, não sei se tem alguma pergunta, algum esclarecimento adicional que vocês queiram dessa parte. Bom, pelo visto, não. Então, vamos para o item C. Então, no item C, a gente pedia para projetar um transformador de 1/4 de onda, né? Para a gente tirar a onda estacionária que se forma na região do ar. Ou seja, eu tenho uma impedância eta zero desse lado e tenho uma impedância eta do dielétrico, que aqui é eta 0 sobre 3 em particular. Então, para que eu não tenha onda estacionária, essa região de ar tem que ver eta zero. Então, eu tenho que colocar uma camada dielétrica aqui, que nessa camada vai ter que acontecer onda estacionária, né? Para que eu saia desse eta 0 sobre 3 e leve para o eta 0, que é a impedância intrínseca do ar. Então, só não vai haver onda estacionária no dielétrico e na região de ar, mas dentro do transformador eu necessariamente tenho que ter onda estacionária, porque ela é o elemento que faz produzir uma impedância diferente da impedância intrínseca. Então, eu tenho que sair de eta 0 sobre 3 e chegar em eta 0. Então, eu tenho que produzir uma onda estacionária. Então, no transformador tem a formação de onda estacionária. Aí, o que eu vi que o pessoal ainda se confunde um pouco é a questão da conservação de energia, né? Veja só, pega a camada aqui, aplica o teorema de Poynting complexo, ou seja, a gente vai pegar aqui na resolução, olha só. Se eu pegar o volume, que aí o volume tem que englobar um único meio, né, pessoal? Na hora que a gente pega o teorema de Poynting complexo. Então, se eu pegar o teorema de Poynting complexo aqui, eu vou ter um fluxo de potência entrando nessa parede, ou seja, um valor médio de vetor de Poynting, ou seja, a parte real do PS. Então, eu tenho uma parte real de PS entrando e ela tem que ser a mesma que sai. Por quê? Porque não tem fonte aqui, né? Não tem fonte dentro desse volume, não tem perdas, porque eu estou considerando um transformador feito de um material sem perdas. Então, a parte real que entrar aqui tem que ser a parte real que sai.
Então, a gente não pode confundir nos termos do teorema de Poynting a parte de energia armazenada, que fica com a parte imaginária do PS, com o PR, com o fluxo de potência, ou seja, energia em trânsito. Então, eu tenho formação de onda estacionária e a energia passa sem problema líquida daqui para cá. Não há problema nenhum, não tem nenhuma contradição entre o teorema de Poynting e a existência da onda estacionária. Então, eu queria que isso ficasse mais claro. Muito bem. Aí, então, nós temos que fazer o transformador. Como a impedância do dielétrico já era menor do que a impedância do ar, então eu podia colocar o transformador direto aqui. Não ficou como naquele exemplo que eu dei para vocês na nossa última conversa, que tinha que se deslocar para a situação de mínimo, né? Porque como ele é a média geométrica, essa impedância do transformador também tem que ser menor do que eta zero, né? Então, aquele ponto de máximo que eu pego de impedância aqui, né? Eu não posso colocar um transformador aqui, porque a não ser que eu não case com material dielétrico, eu case com material magnético, mas com material dielétrico não dá. Então, aí a gente tem aqui, chegamos então no epsilon R3, e a espessura do transformador é 1/4 de comprimento de onda no epsilon R do transformador, não é no espaço livre. Então, tem que dividir pela raiz do epsilon R do transformador. Então, a gente chegava em 14,4 milímetros, e um epsilon R3, tá? E aí a gente perguntava naquele item se tinha onda estacionária em alguma camada. Sim, tem que ter no transformador, porque ele é justamente o elemento que vai garantir a síntese de impedância, diferente da impedância intrínseca. E dessa forma, como não tem mais onda estacionária no ar, e eu admito que a colocação do transformador, ela não mudou a densidade de potência incidente, então eu estou jogando a máxima potência para o dielétrico. Então, toda a densidade de potência que chega aqui, nada volta, tudo vai para o dielétrico. E isso é o que acontece no regime, né? Porque vocês se lembram no problema de 3 camadas, né? No transitório, a primeira onda que chegar, uma parte dela volta, né? É que a grande questão é que na hora que eu dimensiono o transformador, aquelas outras parcelas que voltam, a soma delas volta em oposição de fase com aquela primeira que refletiu. Então, por isso que no regime eu não tenho onda estacionária no ar, né? Porque é um negócio, né, que quando a gente olha pela primeira vez, fala que estranho, né? Inicialmente parece que tem uma onda que volta, mas as outras vão cancelar. Então, no regime, eu não tenho onda estacionária. Tá certo? Então, pessoal, então era isso que se pedia nessa questão. Tem alguma dúvida? Se não tiver, eu já vou passar para o exercício de antenas. Antes, porém, só passar um... Sim, alguém tem alguma dúvida? Eu vou só passar um vídeo aqui, pessoal, bem rápido para vocês. Vou colocar em tela cheia, vocês conseguem ver. Só para mostrar, é parecido com aquele vídeo que o professor Puig colocou, né? Mas só para mostrar o experimento, é semelhante ao que vocês fizeram na prática 4. Então lá vocês tinham uma corneta, né? E uma placa refletora. A diferença é que a corneta de vocês não estava na direção da normal à placa, tinha uma inclinação, né? Mas só para mostrar como que é feita essa medida, né, da onda estacionária. Então, aqui, ó, o detetor, no caso, esse foi o detetor que eles usaram. E essa estrutura aqui é equivalente à que eu mostrei. Ela não vai medir em alta frequência, não. Ela vai medir em baixa frequência. Ela vai pegar e vai retificar o sinal de alta frequência e vai jogar para um osciloscópio. Só que aqui ele vai colocar num demonstrador de luz, né? Então, a intensidade da sua onda vai ficar associada a essa luz aqui, né? E a gente tem uma placa refletora nesse caso, então tem uma onda incidente, uma refletida, e aí vamos deslocar, né, a ponta de prova entre a placa e a gente vê a formação, então, de onda estacionária, né? Olha só, chegou no nulo da onda, né? E à medida que se desloca, você vai vendo, né, o aparecimento de máximos e mínimos, até porque aqui eu tenho uma onda estacionária pura, que é a reflexão total com inversão de fase, tá? Então, no caso de vocês, a única diferença é que a corneta tinha uma inclinação, que foi justamente o ângulo que vocês calcularam, né? Mas a experiência foi feita dessa maneira, né? Como a gente não tem nada prático, vamos tentar colocar bastante imagem para que vocês possam visualizar. Eu confesso que não é algo simples, não. Então, vamos passar aqui para o quarto exercício, que aí começava a falar de antenas, né? Então, vamos ver o enunciado dele aqui.
Então, foi dado um dipolo de meia onda. Então, os dipolos, como eu falei, que tem raio pequeno, eu tinha mencionado isso em aula, né? Eles têm distribuição de corrente senoidal. Agora, quando ele é eletricamente curto, né, que é o dipolo que a gente estudou nas aulas, aquela distribuição que é senoidal, ela pode ser aproximada por uma distribuição triangular. Né? Ela não deixa de ser... Por que a gente faz aquela aproximação? Porque aí, quando eu vou calcular a potência irradiada e vou calcular, então, a partir disso, diretividade, eu consigo fazer aquelas integrais de forma analítica. Ou seja, tem uma primitiva que é dada por funções elementares, né? Por seno, cosseno, o que não acontece se eu pegar a distribuição senoidal. Aí eu tenho que fazer aquelas integrais de modo numérico para calcular a potência irradiada, tirar a diretividade. Então, por isso que a gente acaba não estudando em M11 o dipolo de meia onda, ainda que ele seja o elemento até mais utilizado do que o dipolo curto. Então, foi dado esse dipolo, que pode, então, ter essa aproximação, né, por essa função senoidal, como eu falei, é numericamente que a gente determina essa corrente, né, existem técnicas para fazer isso. E aí, se a gente utilizar, então, o método do vetor irradiação, né, e fizer aquelas integrais numéricas, hoje com MATLAB, matemática, rapidinho a gente faz aquelas integrais, elas não são difíceis, não, né? É que na época que essa teoria foi desenvolvida, o pessoal precisava tabelar aquelas integrais, né? Isso é da década de 1930. Então, a gente chega que a diretividade é de 2,15 dBi e que a resistência de radiação é de 73 ohms. Então, se a gente pensar num dipolo que opera em 300 MHz, né, essa frequência, vocês vão ver que M12 ela aparece em todos os problemas, né, porque o comprimento de onda em espaço livre é de 1 metro, né, então as contas ficam fáceis de você resolver. Então, você pega lá uma linha que tem 1 metro de comprimento e opera, né, o dielétrico dela é ar e ela opera em 300 mega. Então, você já sabe que você vai ter duas variações de lambda sobre 2 naquela estrutura, né? Então, a sua impedância, por exemplo, na entrada da linha vai ser igual à impedância na saída. Então, usar aquelas propriedades de periodicidade, isso vocês vão usar bastante. E esse dipolo foi feito com uma barra de aço inoxidável. Eu parei de usar a barra de cobre nesse exercício e falei para usar a barra de aço inoxidável, que tem uma condutividade elétrica que é menor, né? Pelo fato de tornar inoxidável, aquele tratamento reduz a condutividade. E tem um raio de 1 milímetro. Então, no item A, pedia-se para calcular qual era a maior potência que eu podia injetar na entrada do dipolo para que a potência equivalente, né, irradiada de modo isotrópico, ela não ultrapassasse 33 dBm. Então, lembram lá, né? 30 dBm, a gente estava 1000 vezes acima da referência, que era 1 miliwatt. Então, era 1 watt, né, o 30. Aí a gente colocou mais 3 dB em cima, então a gente dobrou, né? Então, 2 watts, na verdade. Então, ele quer que a IRP não passe 2 watts na direção de máxima intensidade de radiação. Então, antes de resolver esse item, né, eu vou só mostrar para vocês uma situação em que aparece, né, esse requisito da IRP. Então, por exemplo, se a gente pegar uma norma da Anatel, então aqui eu peguei e baixei isso daqui hoje, inclusive, do site da Anatel. Então, quando você precisa certificar um transmissor, né, você tem um conjunto de atos, né, hoje se dá esse nome, né, atos, antigamente era resolução, hoje eles chamam de ato. E aí você tem lá vários atos, né, para cada elemento, cada produto que você quer certificar. Então, esse daqui, por exemplo, é para estabelecer requisito para equipamento de radiocomunicação de radiação restrita. Tá? Então, se a gente pegar e a gente olhar, né, primeiro na definição de termos dele, ele já define, né, o EIRP, que a gente viu no nosso curso. E depois ele vai estabelecer limites de EIRP, né, o documento é longo, eu só vou pegar a parte que eu achei que é conveniente para a gente. Então, por exemplo, ele coloca aqui, ó, se eu tiver um sistema de acesso sem fio em banda larga para redes locais, que operem nessa faixa de 5 GB, né, 5.470 a 5.725, olha só o que ele coloca. Que a potência na saída do transmissor tem que ser de 250 miliwatts. Mas ele também põe outro requisito, ele coloca que o valor médio da IRP tem que ser limitado a 1 watt. Então, veja, se eu trabalhar com o transmissor em 250 miliwatts, eu já sei qual é o ganho máximo que pode ter a minha antena. Ou eu posso aumentar o ganho da antena e reduzir
esse limite de potência do transmissor. E depois ele coloca uma outra grandeza, eu só destaquei aqui, que seria a densidade espectral, né? Porque, como eu tinha dito para vocês, vocês viram lá nos cursos de sinais, né? Para eu transmitir informação, eu tenho que ter um sinal modulado. Então, eu tenho que ter um conjunto de componentes harmônicas para formar minha mensagem. Então, na hora que eu olhar no analisador de espectro, eu não vou ter uma raia só, eu vou ter o quê? Um conjunto de raias. Então, eu tenho uma densidade de potência, ou seja, eu integro aquela potência, né, de cada raia, e aí eu divido pela faixa que eu analisei. Então, ele diz que o máximo que eu posso ter é de 50 miliwatts por megahertz. Tá? Então, veja que toda essa nomenclatura que a gente vai vendo ao longo dos cursos, né, ela está no dia a dia, né, da engenharia eletrônica, da engenharia de telecomunicações. Mas vamos voltar então aqui. Então, a IRP, como nós vimos a definição, né, ela é o produto da potência com o ganho, ou na escala logarítmica, ela é a potência de entrada da antena mais o ganho da antena. Né? Então, se eu garanto que a IRP é sempre a mesma, eu posso até mudar o transmissor e mudar a antena, mas a IRP é a mesma. Então, o que isso me transmite de informação? É que se eu estiver a uma certa distância da antena fixa, a densidade de potência não vai mudar, ou seja, o watt por metro quadrado vai ser o mesmo se eu mantiver a IRP. Então, por trás da IRP, na verdade, a gente tem a densidade de potência. Então, eu já tinha a potência de entrada, né, desculpa, eu tinha a IRP, que era 33 dBm, e eu quero calcular a potência de entrada. Então, agora eu preciso calcular o ganho da antena. Então, o ganho vai ser o quê? A medida de direcionalidade do diagrama, mas levando em conta as perdas da antena. Só a medida de direcionalidade é a diretividade, que já foi dada no enunciado. Porque o ganho é a eficiência de radiação vezes a diretividade. A gente viu, vamos recorrer de novo ao efeito pelicular, uma vez que aquele aço inoxidável, se a gente calcular o sigma por ômega epsilon zero dele, vai ser muito maior do que 100. Né? Eu vi que alguns tiveram esse cuidado na hora de fazer a resolução da questão. Achei bem bacana. Então, a gente vai lá, usa isso aqui, né? Mais uma vez aqui, aquele I0 que foi dado no esquema, né? É um fasor, isso tudo é no domínio fasorial, né? A corrente no dipolo, ela não é estática assim, isso é envoltória da corrente, né? Na verdade, ele está oscilando aqui, ó, em cada Z, ela está oscilando com o limite dado por essa envoltória aqui. Então, por isso que eu coloquei o módulo de zero quadrado, né? Ele aparece porque esse zero pode ter um módulo e uma fase. Então, se a gente faz essas contas, a gente chega na potência dissipada e acha a resistência de perdas. Aí a gente vê que é de 1,31 ohms. E a resistência de radiação é de 73. Então, olha só, a eficiência de radiação vai ser de 98%. Então, esse elemento, diferentemente do dipolo curto, aquele que a gente usa no radinho portátil, né, que tem uma eficiência de radiação baixíssima, que a gente viu nos exemplos do curso, esse daqui não, a eficiência dele é elevada. Então, trabalhar com dipolo de meia onda, né, a partir dessa frequência de 300 MHz é interessante, porque o tamanho dele físico vai ser menor do que 50 centímetros e a eficiência de radiação vai ser alta. Além disso, a resistência de entrada, né, que é a soma da resistência de radiação mais de perdas, ela não está muito longe dos 75 ohms ou dos 50, que são os valores de impedância característica dos cabos, que vocês vão ver no EM12. Então, você não vai ter um descasamento de impedância muito grande. Né? Então, ele é um elemento bem interessante de se trabalhar, e por isso que é amplamente empregado. Então, dessa forma, a gente vê que o ganho em relação à diretividade de 2,15 cai bem pouquinho, né? Do ponto de vista prático, é até difícil medir essa diferença, porque veja que ela vai ficar aqui, ó, 2,15 para 2,07. Eu teria que ter um equipamento de medida na segunda casa decimal para pegar essa diferença. Se vocês forem na cama anecoica que tem lá no CTA, no IFI, a gente só consegue fazer medida 0,8 dB, a medida de ganho. Então, já não daria para pegar, por exemplo, uma... Então, foi realmente só de um ponto de problema. Aí, a gente calculou a potência, então, chegamos a 30,9 dBm. Então, esse era o primeiro item. Então, veja que eu não precisava calcular o campo da antena, tampouco a expressão de potência irradiada.
era só operar com a definição do EIRP e calcular a potência dissipada por efeito pelicular, que a gente tinha feito para o dipolo curto, né? Algumas pessoas usaram aquela expressão do dipolo curto e trocaram o L por lambda sobre 2. A gente não pode fazer isso, porque lá pressupôs uma distribuição de corrente triangular, né? E aqui ela é senoidal. Esse é o problema de fazer aqui. Depois, no item B, a gente queria o valor RMS, não o valor de pico, né? Do campo que é produzido a 1 km da antena na direção de máxima irradiação, né? Usando a potência do item A. Então, se a gente olhar, né? Como que a gente calculava o módulo do campo elétrico, né? O valor de pico era raiz de 60, potência de entrada ganho, ou potência irradiada diretividade dividido por D. Aí, como eu já coloquei o RMS, eu trabalhei com 30. E aquele produto, né, pessoal, Pin vezes ganho, ou potência irradiada vezes diretividade, que é a própria IRP. Então, na verdade, eu poderia ter perguntado, né, mas não fiz isso. Poderia ter falado assim, ó, usando a mesma IRP do item A, você calcule o campo elétrico, porque só precisava ser a IRP, né? O valor de potência, na verdade, não me interessava, nem o ganho, o que me interessava era o produto, né? E eu sabia desde o início do enunciado, que era o 33 dBm. Então, se eu fizesse essas contas com o 1 km, eu chegava no 7,75 mV RMS por metro. Essa é uma outra grandeza que, se você for nas normas da Anatel, eles vão especificar também, com bastante frequência, qual que é o campo elétrico máximo que é tolerado a um certo raio, por exemplo, da estação rádio-base, né, dos celulares. Depois, por último, pedi uma grandeza da antena operando como receptora. Então, foi a área efetiva de recepção, né? E pedi para comparar se essa área tem relação com a área geométrica do dipolo. Então, a gente tem a expressão para o cálculo, né, de área efetiva, então ia dar 0,13 metros quadrados, e a área geométrica ia dar 0,001. Então, como eu tinha falado em aula, né, para essas antenas lineares, a área geométrica delas não tem relação com a área efetiva. A área efetiva é muito maior. Agora, quando a gente pegar uma antena parabólica, uma antena corneta, aí não. Aí a gente tem uma situação contrária. A gente tem uma relação entre elas, e aí a área efetiva vai ser comparável à área geométrica, mas vai ser menor, né? A gente até no estudo dessas antenas define um parâmetro que chama eficiência de abertura, que é a área efetiva dividido pela área geométrica da abertura da antena. Tá? Então, isso era o que foi pedido nesse problema, tá? No problema 4. E reitero, se quisessem calcular, né, a resistência de radiação, a diretividade, poderia seguir a mesma sequência que a gente fez para o dipolo curto. A única diferença é, como eu disse, as integrais que vão aparecer para o cálculo da potência não vai ter solução analítica, você vai ter que resolver numericamente. É a única diferença. E agora nós vamos, então, acho que já pode ir direto para cá, não tem mais nada daqui. Já vamos falar do último problema. Esse último problema eu vou apresentar para vocês como um slide, não vou mostrar no manuscrito, porque teve um colega que pediu, solicitou, ele falou que tinha achado complicada essa questão, então essa daqui eu fiz mais detalhado, né, para poder esclarecer, porque essa parte de fórmula de Friis ela é importante. Vocês viram naquele questionário até que eu coloquei para vocês, né? Tem aplicação de engenharia, né, como esse problema mostra, mas naquele questionário vocês viram que se vocês forem fazer prova, né, para entrar em empresa, ou mesmo de concurso, né, prova do ENAD, sempre cai uma questão relacionada à fórmula de Friis, né, própria Petrobras, vocês viram lá naquele último questionário. Alguém tem algum comentário? Pode falar. Acho que não, professor. Então, vamos lá. Então, eu dei essa seguinte situação, né? Então, tem uma aeronave de patrulha marítima, que é a P3AM, né, da Força Aérea, e ela tem um sistema que a gente chama de Radar Warning Receiver, né? Que a finalidade dele é detectar, então ela diz, ó, tem um radar que opera em determinada frequência, que tem uma certa largura de pulso, uma certa frequência de repetição de pulsos. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, né? O que são esses parâmetros de um radar.
E então eu vou identificar isso e vou também dizer qual é a direção, né? Olha, eu quero estimar mais ou menos se radar está à direita da aeronave, está à esquerda da aeronave, onde que está, né, esse radar. Então, esse sistema RWR em particular tem 6 antenas espirais, né, que são circularmente polarizadas à direita, e que elas vão operar na faixa de 2 a 18, ou seja, esse sistema consegue detectar, né, e identificar radares que operem nessa faixa. Então, na ponta de cada asa da aeronave, a gente tem 3 dessas antenas espirais. E aí, se a gente compara o nível de potência que cada antena entrega para o receptor que é acoplado a ela, né? Sempre lembrar essa física, né? A antena é só uma área efetiva que entrega, então ela pega 1 watt por metro quadrado incidente, ela tem uma área, né, 1 metro quadrado, e ela vai entregar 1 watt para o receptor que está ligado nos terminais dela. Ela por si só, sem o receptor, não vai entregar potência a nada, né, se eu deixar os terminais dela abertos. E aí, então, com base nessa comparação, ele consegue, então, conhecendo os diagramas das antenas, ele diz no plano horizontal onde está, né, a direção, ele estima a direção do radar, né, e dos radares, né, caso tenha mais de um no cenário operacional. Aí eu digo que numa determinada ocasião foi feito um voo com essa aeronave, e o objetivo era identificar sinais que eram transmitidos, né, por um radar marítimo que estava numa embarcação, e esse radar opera com essa frequência de portadora, né, de 9.410 MHz, que é uma frequência na banda X. Se vocês se lembram, banda X é aquela de 8 a 12 GHz. Né? Na classificação de radares, a gente usa esse banda com uma letra, né? Banda L, S, C, X. E a potência média de saída do transmissor, do radar, né, ou seja, a potência que entra na antena, é de 2 kW. Durante o tempo que o radar está emitindo pulso, né, transmitindo pulso. A gente sabe que a antena do radar também é circular à direita, foi uma informação dada. Então, num certo momento do teste, tem a posição, né, que eu já vou mostrar no próximo slide, da antena da aeronave com o radar. Né? E aí tem o outro radar que tem, só que esse é da aeronave, que é o radioaltímetro. Então a gente mede a altura da aeronave utilizando um radar. Então eu tenho 2 antenas na parte de baixo da aeronave, né? Só que aí o princípio de funcionamento desse radar, vou rapidamente explicar do radar. E esse do radioaltímetro é um radar que vai excursionar em frequência. Ele vai colocar um sinal de saída, um sinal CW como esse nosso, mas a frequência vai variar linearmente. Então, em geral, varia-se de 4.200 MHz, 4.200 MHz até 4.400 MHz. Então, a gente tem uma variação de 200 MHz de frequência. Então, ele vai ficar emitindo sinais, variando essa frequência linearmente. Mas você imagina, o sinal está na parte de baixo da aeronave, aí ele vai se propagar para baixo, até encontrar o solo, o mar, aí ele vai espalhar e vai voltar, né, para a antena receptora. Quando voltar, vai voltar também uma variação de frequências que vai ter uma diferença com a que está sendo emitida naquele momento. Então aí ele faz uma comparação da frequência que está chegando com a que está sendo transmitida. Aí com base nessa diferença e o tempo que ele excursiona os 200 MHz, ele sabe, olha, a altura dessa aeronave é de tantos metros. Então, esse é o princípio, é um radar também, o radioaltímetro, né, um medidor de altura baseado em frequências de rádio, que não deixa de ser um radar. Então, ele estava marcando 2.000 metros acima do nível do mar. E a gente viu que o RWR falava que a menor potência que o receptor consegue demodular um sinal é se entrar menos 70 dBm. Abaixo disso, ele já não consegue mais identificar os pulsos, né, que são transmitidos pelo radar. Então, com base nisso, a gente quer saber se vai funcionar de forma adequada. Então, olha só, a gente tem a aeronave com uma antena espiral, a gente tem o radar, e a gente já fez o enlace, né, ó, nossa linha divisada. Então, nós vamos usar a fórmula de Fries justamente nessa linha divisada. E nós vamos considerar que a impedância aqui no receptor, como eu falei, ela é casada no sentido de complexo conjugado com a da antena, que foi assim que a gente deduziu a fórmula de Fries. Se tiver descasamento, tem que pôr o termo que vocês vão aprender lá em M12.
Então, na primeira situação, nós vamos imaginar que na direção existem polarizações casadas, né? E no item B nós vamos dar uma razão axial de 6 dB para a antena espiral nessa direção, e a antena do radar vai continuar nessa direção, irradiando uma onda circularmente polarizada perfeita com razão de 0 dB. Aí também foi dado o diagrama naquele corte, né, da figura da antena espiral e também da antena do radar, né? Veja que do radar tem uma certa inclinação, né? O máximo não está exatamente na direção do horizonte. E isso daí para a frequência, óbvio, né, o diagrama tanto do radar quanto da antena espiral é na frequência do enlace, né, que é o 9410, a frequência do transmissor do radar. A antena espiral opera de 2 a 18, né? Agora a antena do radar vai operar bem nessa faixa estreita, em torno de 9410. E aqui eu defini o que era sensibilidade, mas a gente já tinha até falado na outra aula, né, mas eu coloquei. Aí aqui, ó, só para que vocês vejam, a aeronave da qual eu falei nesse problema é essa daqui, olha só. Então, na ponta da asa dela, ó, tem 3 antenas espirais, ó, esses 3 radomes na cor preta que eu destaquei aqui são as 3 antenas espirais. Então, a gente tem 3 nessa asa e 3 na ponta da outra asa. Então, ele vai, né, comparando o nível de potência, ele vai saber, mas o nível de potência maior, por exemplo, nessa antena, ele já sabe, em relação a essas duas, qual é a direção, então, que se encontra esse radar. Geralmente o erro não é pequeno, não é da casa de 10 graus que ele costuma errar, tá, na direção desse sistema. Ele não é, porque ele só faz comparação de amplitude, ele não usa a informação de fase da onda eletromagnética. Então, ele não tem uma acurácia tão grande. Você tem outras técnicas que usam magnitude e fase da onda recebida, e aí você tem a acurácia maior. Tá? Então, esse é o lado da aeronave. Depois a gente tem o lado da embarcação. Então, tem um fabricante coreano, né, que se chama Samyung, né, ó. Eu acredito que, né, não seja muita coincidência, né, ó, parece até o logo da Samsung, né, mas não é empresa chinesa, não, é empresa coreana mesmo. Então, essa é a corneta que fica dentro desse radome branco, né? E aqui, esse suporte só foi feito para medida de diagrama dela. Na verdade, é só essa estrutura que fica com a sua junta rotativa. Então, tá aqui, ó. Eu peguei, a gente fez uma engenharia reversa dessa antena e levantou a geometria dela para poder simular no software de análise de onda completa. Aqui a gente usou o CST. Eu tinha mencionado numa das aulas essa ferramenta comercial. Então, olha só como que é o diagrama da antena desse radar, né? Então, a gente diz que esse radar é o fan beam pattern, né? Então, qual que é a característica desse diagrama? É que a tradução direta, né, a tradução livre seria leque, né? Aquele leque de fazer vento, né? Porque ele tem uma largura de feixe bem estreita aqui no plano horizontal, né? E ele tem uma largura de feixe maior em elevação, né, no plano vertical. Isso por quê? Porque essa antena ela fica rodando, ela fica girando aqui em torno do eixo, nesse caso é uma rotação de 24 RPM, né? Que não é muito longe da rotação daquela antena do radar lá do aeroporto de São José dos Campos, que é de 15 RPM. A gente consegue fazer uma medida lá no nosso laboratório para levantar esses 15 RPM daquele radar. E aquela antena ela é de grandes proporções, né? Essa daqui ela não é tão grande. Então, aí, veja, eu consigo ter uma resolução em azimuth, né? Então, eu vou rodando isso, e aí tudo que tiver fora do feixe de 3 dB, eu não identifico, né? No eco que volta do radar. Então, olha só, eu até fiz o diagrama, a gente não usou no problema, mas estou mostrando aqui para vocês, olha. O corte horizontal, a largura de feixe é de 3,7 graus, né? Ele não tem praticamente nenhuma irradiação traseira, né? Fica tudo concentrado aqui no lóbulo principal dessa antena. Então, isso fica excursionando na horizontal, né? Então, a gente consegue, na tela, né? A gente vê uma tela também parecida com essa, né? No monitor do radar, e aí ele vai mostrando os pontinhos onde tem os objetos. E como é que é o funcionamento dele, né? Grosso modo, né, pessoal? Sem a especificidade, porque isso aqui é uma ciência, radar, né? Então, o radar pulsado, ele vai emitir um sinal CW, como esses que a gente vê no curso de M11 mesmo. Ele não vai... A concepção básica não vai ter nenhuma modulação, então ele deixa durante um tempo.
Então a gente fala que tem um pulso, né? Se eu pegar envoltória aqui, dá um pulso retangular, né? Então a gente fala que tem um tempo que eu transmito o pulso. Então ele irradia a onda eletromagnética. Aí ela vai se propagar, vai bater, por exemplo, na aeronave. Aí, por condição de contorno, o que vai acontecer? A aeronave, no nosso caso, é metálica. Vamos pensar condutor perfeito. Vai ter que induzir uma corrente para aparecer um campo elétrico no sentido oposto para que o campo elétrico tangente se anule, né? Então a aeronave passa a virar uma antena, porque ela vai ter uma densidade de corrente induzida, então ela passa a espalhar a onda eletromagnética. A gente não fala refletir, e refletir é nesse problema que a gente viu de superfície plana e limitada aqui de M11. Quando tem outras formas geométricas, a gente fala de espalhar. No experimento que vocês fizeram no problema prático 2, no fundo era um espalhamento, porque aquela placa tinha dimensões finitas, né? Então a antena vai irradiar novamente e parte do sinal vai chegar de volta ao radar. Então ele vai comparar o tempo que ele emitiu e o tempo que voltou o sinal. Então, com base nessa comparação, ele também diz qual é a distância que o objeto está daquele radar. E aí, obviamente, ele vai ter o limite não ambíguo, né, até o momento que ele irradiar o próximo pulso, que ele transmitir o próximo pulso, né, porque a partir do momento que ele transmite o próximo pulso, o que voltar vai ser ambíguo, né? Aí você tem muitas técnicas de processamento de sinais, e essa parte de radar aí é muito forte, né, a necessidade de processamento de sinais, porque você tem que identificar, por exemplo, está na aeronave, tem um radar na aeronave, você tem que identificar se o eco que está voltando, né, é proveniente de uma nuvem ou é um objeto mesmo, é outra aeronave. Então tem toda uma ciência aí de processamento de sinais, tá? É bem interessante. Então, só para que vocês tenham ideia de como que é a base de um radar. Então aqui no nosso cenário, veja, a gente tinha uma potência de 2 kW, e qual que era o ganho dessa antena, né? Se a gente fosse ler no diagrama, né, ó, na direção da linha divisada era 60 graus com o eixo Z. Então era o θ 60, ia dar 16,1 dBi. Depois aqui a distância, né, entre a antena transmissora e receptor era de 4 quilômetros. E para essa antena receptora, olha só, a gente está no θ 120 graus. Então ia dar 2,7 dBi. Então está aqui, né, o ganho dela, 2,7 dBi, o nível mínimo aqui tem que ser menos 70, a frequência é 9.410, então a gente já tem todos os elementos para aplicar a fórmula de transmissão de Fries. Então é o que nós vamos fazer aqui na sequência. Então vamos fazer primeiro para a situação de polarização casada, ou seja, o fator de descasamento de polarização é unitário, ou em dB ele é 0. Então veja, ó, todas as grandezas nós já temos. E aqui é o termo de perda do espaço livre, né? O fator de perda de espaço livre. Então, vamos lá, 2 kW, né? Rapidamente, a gente também faz a conversão aqui para o dBm, né? Para usar a representação em dBm, que eu acho que, dado que os ganhos já estão em dBi, é mais fácil trabalhar com essa forma da fórmula de Fries. Então, vamos lá, né? A gente lembrando, 1 watt é 1000 vezes acima da referência, que é 1 miliwatt. Então, é o 30 dBm, né? 1 kW, nós estamos 1000 vezes acima do 1 watt. Então, a gente tem que somar mais 30 dB, né? Então, ficaria 60 dBm. Mas agora a gente tem 2 kW, ou seja, a gente dobrou, né? De 1000 para 2000. Então, a gente acrescenta 3 dB. Então, vai dar 63 dBm. Então, esses assim que são inteiros, a gente não precisa nem recorrer a fazer a conversão lá com logaritmo, né? A gente faz a transformação direto. A gente vai colocar aqui, né, os ganhos, o fator de descasamento. A gente aplica a relação, então vai dar menos 42,2 dBm. Então a gente está acima do menos 70 dBm com folga, né? Então, com certeza, os receptores estavam identificando a presença daquele radar. Agora, na segunda situação, alguém tem alguma dúvida naquele primeiro item? Né? Aquela aplicação de fórmula de Fries do primeiro item é o que vocês vão encontrar aí na maior parte das situações, né? E como eu disse para vocês, o pessoal não gosta de explorar muito o descasamento e polarização, ainda que ele exista, né? Na maior parte das situações práticas, mas o pessoal gosta de desconsiderar, não sei por que motivo, né? Mas é isso. Então eu vou passar aqui para o B, já que ninguém se manifestou. Então agora nós vamos colocar a antena com a razão axial de 6 dB, e a antena e o radar, né, irradiando uma onda circularmente polarizada perfeita, né?
Então, quando a gente tem que calcular um fator de descasamento e polarização na fórmula de Fries, a primeira coisa a gente coloca um sistema de coordenadas para a gente descrever a onda incidente na antena receptora e também o comprimento efetivo dessa antena receptora. Então, eu coloquei um sistema aqui, olha só, o VW. Então, o U ele ficou perpendicular, né, juntamente com o V, a linha divisada, e o W ele está na linha divisada partindo da antena receptora para a antena transmissora. Então, colocamos aqui novamente. Então, vamos escrever o campo da onda incidente, que é um campo circularmente polarizado, né? Então, olha só, é uma onda circularmente polarizada, então vamos ver o campo instantâneo. Então, olha só, para esse sistema, ó, o VW, então tá aqui, né? Ó, U, V e W. Então, o W está saindo aqui do plano do quadro, né? Do slide. Então, essa onda está se propagando no sentido de menos W, né? Então, ela está entrando aqui nessa figura. Então, como ela gira para a direita, né, o sentido de polarização é a direita, então a componente V deve estar adiantada 90 graus da U, né, já que é circularmente polarizada. Então, é isso que nós vamos escrever aqui no nosso fasor. Ele vai ter uma amplitude. Aqui eu fiz uma representação de campo instantâneo. Então, esse E0i para mim é um valor real, né? Poderia ter uma fase associada? Poderia. Não vai mudar nada na nossa conta, mas eu poderia colocar uma fase que nessa figura eu não consigo ver. Mas eu poderia, no campo elétrico instantâneo, adicionar uma fase. Então, aqui eu vou ter a componente, olha só, na direção V e U tem a mesma amplitude, se propaga no sentido de menos W, e a componente em V está adiantada 90 graus em U. Então, dá esse sentido de polarização. Então, a gente escreveu o campo. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa com o comprimento efetivo. Então, vamos fazer o comprimento efetivo na direção da linha divisada. Então, a gente sabe que a razão axial é de 6 dB. Então, se fosse uma razão de potência, seria um fator linear de 4, né? Como a gente sabe que é uma razão de campo, é a raiz de 4, né? É a raiz da razão de potência. Então, vai ser igual a 2. Então, tá aqui. E aí nós vamos, então, propor uma elipse. E aí essa elipse ela pode ter qualquer orientação, né? Ela não precisaria estar com os eixos alinhados, com os eixos coordenados. Aí eu acho mais fácil de fazer a conta assim. Teve um colega que fez ao contrário, achei até interessante a ideia dele na prova. Ele fez as amplitudes iguais e calculou o ômega que levaria para essa razão axial, sem problema. A resposta fica correta do mesmo jeito. Por quê? Porque essa daqui é circularmente polarizada, né? Então, tanto faz a orientação que eu colocar para essa daqui, desde que eu mantenha a razão axial. Então, nós vamos colocar aqui, né, olha, uma razão axial de 2. Então, eu coloquei o maior valor em U e o menor valor em V, certo? Então, foi dessa forma que eu optei por descrever. E aí, o que tem que tomar cuidado é o comprimento efetivo, ele é diretamente proporcional ao campo que seria irradiado por essa antena se ela operasse como transmissora. Então, quando a gente vê essa classificação do à direita ou à esquerda, a gente tem que pensar na onda sendo irradiada pela antena receptora, ou seja, na direção de mais W. Então, se eu fizer isso, ó, à direita, a componente U vai ter que ser o quê? Adiantada em relação à componente V. Então, isso daí eu tenho que ficar bastante atento. E a nossa onda aqui se propaga no sentido de W, ou seja, ela vai entrar no quadro, vai entrar no slide. Então, se a gente fizer isso, olha só, o L efetivo vai ficar J, U, com o 2, né, por causa da razão axial, mais um V chapéu. E eu tenho um L0 multiplicando. Esse L0 também, né, aqui no esquema é um valor real, né, porque é instantâneo. Aqui até pode ter uma fase no comprimento efetivo, né? Certamente haverá, mas eu desconsiderei porque para as contas não vai fazer diferença. Não faz diferença porque eu tenho essa razão aqui, né, de fator de descasamento e polarização. Então, estão aqui os campos, o campo e o comprimento efetivo, é só efetuar essa operação. Então, se a gente efetuar essa operação, nós vamos chegar que o fator de descasamento é igual a 0,9, que em dB vai dar menos 0,45 dB, ou seja, não dá nem meio dB. Então, quando a gente trabalha, mesmo na situação de razão axial,
de 6 dB, a gente não está perdendo potência de forma significativa em relação ao 0 dB. Então, era só pegar o resultado do item anterior e diminuir, né? 0,45 dB. E aí, então, eu ficaria com menos 42,7 dBm. Só chamando a atenção, né? dBm é o nível de potência. Se eu colocar algum fator para amplificar ou atenuar, tem 100 dB. E aí o resultado vai ser em dBm. Mais uma vez, está acima do menos 70 dBm. Então, aqui a gente pegou e fez essa solução. Teve um colega que teve uma ideia muito legal, que ele olhou o problema e ele viu esse valor do menos 42,2. E aí ele pegou e pensou o seguinte, falou, bom, o sentido de polarização continua sendo à direita, eu só mexi na razão axial. Se eu levasse essa razão axial para o caso limite, que é o caso linearmente polarizado, o fator de descasamento de polarização seria de quanto, pessoal? Eu vou jogar uma componente fora, né? Eu fiz até esse exemplo em aula. Então, o fator de descasamento de polarização é de menos 3 dB. Então, mesmo que eu colocasse uma que a razão axial tendesse para o caso linear, a gente ia ainda ficar com esse negócio acima de menos 70 dBm. Tá? Então, foi uma observação bem interessante. Eu achei muito legal ter notado esse ponto. Então, vai ficar realmente aqui acima. Então, você poderia olhar, você vai ter, então, menos 70 dBm, a sensibilidade garantida. Só para a gente fechar esse problema, então, o sistema RWR, para esses dois casos que eu dei, ele identifica a presença do radar. O que ele vai degradar no desempenho é a direção do radar, a direção que ele vai estimar para o radar, né? Porque o sistema, quando ele é calibrado, né, ele é calibrado pensando sempre no cenário perfeito, circularmente polarizado. Isso não vai acontecer na prática. E as diferenças que você tem de relação dB para grau, quer dizer, o desbalanceamento do nível que uma antena em relação à outra recebe para o grau, é algo pequeno, é da ordem de 1 dB, 0,7 dB. Então, quando você faz uma diferença dessa, você identifica a presença dele, mas você degrada a acurácia de dizer, olha, ele está no azimuth de 5 graus ou 10 graus, você vai impactar nessa leitura do sistema. Tá? Então, isso é o que tinha aqui na última questão, né? O que tem nas anotações, que é o que eu vou passar para vocês. Vou deixar tudo isso lá no Classroom e agora eu vou passar esse junto com a prova, que nem eu fiz com as outras, né? Era isso. Só para mostrar aqui também, olha, um datasheet de uma antena espiral, para que vocês vejam, né? Equivalente àquela do problema. Essa talvez seja de uma... Acho que é a empresa que tem a melhor solução comercial de antena espiral, uma empresa americana, chamada L3. As antenas que você tem para míssil, anti-radar norte-americano, são fabricadas por essa empresa. Então, ela tem lá, né, os diagramas de radiação e ela te dá uma informação. Olha só, ela diz a razão axial na direção perpendicular à antena. E quando eu saio, ó, mais ou menos 45 graus do eixo da antena. Nós saímos 30 no problema, né? Eu falei que era 6 dB, 30 graus abaixo da perpendicular. Então, aqui você vê que no caso dessa antena, vou dar um zoom aqui, né? Se a gente for ler a razão axial, ela fica abaixo de 3 dB. Então, é uma antena que tem um desempenho diferenciado mesmo, uma antena bem interessante, uma solução de engenharia bastante arrojada. Era isso que eu tinha para passar para vocês, eu não me lembro de mais nenhum detalhe. Vocês têm alguma colocação, alguma pergunta? Só eu que falo, né? Eu falo bastante. Eu acredito que não, professor. Só agradecer aí o senhor. Tá. Vou entregar, né, logo na sequência, eu já vou preparar lá o Classroom, enviar os e-mails para vocês. Aí vocês dão uma olhada, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Nós vamos fechar as notas, né? O professor Puig está corrigindo os problemas práticos de vocês e ele me entrega a nota até sexta de manhã. Então, aí eu fecho a nota e encaminho na sexta-feira à tarde, eu acredito. Tá? Mas eu acho que não deve ter nenhum problema, não. Tá
Tá ok, professor. Professor, Joia? Professor? Sim? Pode falar, eu não ouvi, só ficou bem baixinho. só uma sugestão para as outras turmas. Sim? Coloque os próximos um pouquinho menores, que essa dívida foi um tempo bem pesado. Tipo, eu gastei 6 horas, acho que teve pessoas da turma que gastaram 7 ou um pouquinho mais. Então, tipo, uma Não, sugestão para aliviar. Não, eu agradeço a sugestão, eu inclusive até me desculpo, eu realmente depois eu notei como o pessoal foi entregando que realmente ficou pesada, ficou muito longa a prova. Eu vou, nos próximos anos, tomar cuidado para que isso não aconteça, pode ficar sossegado. Professor, a data de entrega que o senhor está aceitando ainda, o último questionário, é até amanhã ou já passou o prazo? Não, o último questionário pode ser até sexta-feira, porque eu só vou fazer a entrega das notas na sexta-tarde, né? Eu vou colocar lá no portal na sexta-tarde. Então, se até sexta de manhã você fizer o questionário, aí eu vou olhar e aí eu contabilizo lá na planilha e coloco. Isso vale para todos, né? Obrigado. Tá joia? Só mais uma dúvida, professor. Sim. O jogo de hoje, Atalanta PSG, tá torcendo para quem? O quê, Felipe? Fala mais devagar, Felipe, senão eu não consigo entender. Atalanta ou PSG? Qual tá torcendo hoje? Porra. Vamos pro PSG, né? Caraca, velho, é uma oportunidade de tanto aí, né?